Fala aí, galera da autoridade, sou matemático Luciano, dando continuidade ao estudo sobre equações logarítmicas. Neste vídeo será trabalhado um outro exemplo de aplicação de equação logarítmica que recairá no uso da definição exponencial como forma de resolução. Façamos a leitura da seguinte equação logarítmica. Log, logaritmo, de base x, logaritmando menos x mais 20 igual a 2. Nessa equação logarítmica, x se comporta como base. A expressão algébrica representada pelo binômio menos x mais 20 se comporta como logaritmando. 2 se comporta como expoente da respectiva exponencial. Nessa mesma equação logarítmica, a incógnita é x. Repara que a incógnita x aparece simultaneamente como base e como componente do logaritmando. Antes de aplicarmos a definição exponencial, devemos impor todas as condições de existência aos valores referentes à base e ao logaritmando. Então, CE, condições de existência. Em relação à base atende a duas condições de existência simultaneamente. Então, a base obrigatoriamente deve ser um número real estritamente positivo, ou seja, maior do que zero. Então, a primeira condição de existência referente à base, x maior do que zero. A mesma base também deve ser um número real diferente de 1. Então, a base x diferente de 1. Então, as duas primeiras condições de existência referentes à base x são essas aqui, x maior do que zero e x diferente de 1. Agora, em relação ao logaritmando, o logaritmando obrigatoriamente deve ser um número real estritamente positivo, ou seja, maior do que zero. Agora, em relação à equação logarítmica, o logaritmando está sendo representado pelo binômio menos x mais 20. Então, a terceira condição de existência é essa daqui, menos x mais 20 maior do que zero. Repara que recaiu em uma inequação do primeiro grau. Vamos resolvê-la. No primeiro membro, vamos deixar apenas os termos literais, menos x maior. E no segundo membro, vamos deixar apenas os termos independentes. Nesse caso, mais 20 é um termo independente, que se localiza no primeiro membro. Passará para o segundo membro como menos 20. Então, temos menos x maior do que menos 20. Repara que aqui no primeiro membro, o coeficiente numérico menos 1 que acompanha a incógnita x é um número real estritamente negativo. Então, vamos multiplicar toda essa desigualdade por menos 1. Consequentemente, os sinais de ambos os membros serão trocados, inclusive o sinal da desigualdade maior. Então, o sinal de menos passará a ser sinal de mais ou vice-versa, e nesse caso aqui, o sinal da desigualdade maior passará a ser menor. Então, menos x maior do que menos 20 multiplicado por menos 1 é equivalente a x menor do que 20. X menor do que 20 é a nossa terceira condição de existência. Então, as três condições de existência referentes à equação logarítmica são essas aqui. X maior do que zero, x diferente de 1 e x menor do que 20. Vamos representar agora cada uma dessas três desigualdades sob forma de intervalo na reta real. Então, primeiro, em relação a x maior do que zero, traçando a reta, vamos colocar aqui bolinha aberta, porque não tem igual aqui, o limite desse intervalo é zero. Todos os valores reais x maiores do que zero serão posicionados à direita do zero. Então, toda essa região aqui. Segundo intervalo, x diferente de 1. Então, traçando a reta,
em relação à posição do número 1 na reta, em relação ao número 0, o número 1 ficará um pouco mais à direita do 0. Então, bolinha aberta, porque não tem igual aqui, 1 é o limite desse intervalo. Todos os valores reais, x, diferentes de 1, a gente vai considerar toda a reta real, exceto o número 1. Então, nesse caso, a gente vai considerar toda a região à esquerda do 1 e toda a região à direita do 1. Então, x diferente de 1. Agora, em relação ao terceiro intervalo, x menor do que 20. Vamos traçar aqui a reta. Agora, posicionando o 20 aqui na reta em relação aos números 0 e 1, o número 20 será localizado um pouco mais à direita do número 1. Bolinha aberta, porque não tem igual aqui, e todos os valores reais, x menores do que 20, serão localizados à esquerda do 20. Então, temos aqui os três intervalos. Vamos agora tracejar retas perpendiculares aos três intervalos das três retas, passando pelas bolinhas dos limites. E agora vamos determinar a interseção entre esses três intervalos. Então, essa aqui vai ser a nossa reta interseção. Vamos agora colocar os limites aqui de cada um dos intervalos. Bolinha aberta 0, bolinha aberta 1, bolinha aberta 20. Agora vamos analisar região por região. Para pertencer, compor a interseção entre os três intervalos, deve ocorrer simultaneamente nos três intervalos. Então, primeiro, essa região ocorre apenas em dois intervalos, não ocorre nos três, então essa região não será considerada. Essa região ocorre simultaneamente nos três intervalos, então vamos considerar essa região como componente da interseção entre os três intervalos. Essa região também, olha, ocorre simultaneamente nos três intervalos, então também comporá a interseção entre os três intervalos. Essa região não ocorre simultaneamente nos três intervalos, então será desconsiderada. Então, a condição de existência final em relação à reta é essa daqui. Então, em termos de desigualdade, a condição de existência final será todos os valores x compreendidos entre 0 e 20 e, simultaneamente, esse mesmo x diferente de 1. Então, depois quando a gente for aplicar a definição exponencial e achar o valor referente x da equação logarítmica, a gente vai precisar confrontar com essa condição de existência final. Então, para esse valor encontrado fazer parte da solução, ou seja, da solução final, da resposta final, do conjunto solução, do conjunto verdade, deverá atender, satisfazer a todas as condições de existência, no caso aqui impostas, tá? Então, vou precisar apagar essa parte aqui. Agora, vamos aplicar a definição exponencial. Então, temos aqui x elevado a 2, então, x ao quadrado igual a menos x mais 20. Agora, aqui no segundo membro, vamos passar todos esses valores para o primeiro membro. Então, teremos x ao quadrado, menos x que está no segundo membro, passará como mais x para o primeiro membro, mais 20 que está no segundo membro, passará como menos 20 para o primeiro membro, igual a zero. Então, x ao quadrado mais x menos 20 igual a zero recaiu em uma equação completa do segundo grau. Então, utilizando-se da fórmula resolutiva para o cálculo das raízes da equação do segundo grau, vamos achar x' igual a 4. X duas linhas igual a menos 5. Luciano, x igual a 4 e x igual a menos 5 são as respostas finais? Ainda não. Cada uma dessas duas respostas deverá ser confrontadas com
a condição final de existência imposta aqui. Então, vamos analisar agora caso a caso, número a número. Então, primeiro para x igual a 4. 4 é um número compreendido entre 0 e 20? Sim, satisfez a primeira condição de existência. 4 é diferente de 1? Sim, então satisfez a todas as condições de existência. E se a gente for posicionar o número 4 nessa reta, ficará um pouco à direita do número 1. Repara que 4 pertence a essa região aqui da condição de existência final. Então, 4 satisfaz todas as condições de existência. Então, deixará de ser uma candidata à resposta final, agora já se consolidou como resposta final e vai compor o conjunto solução ou o conjunto verdade. Ok, para x igual a 4. Agora, em relação a x duas linhas igual a menos 5, vamos agora aqui confrontar. Menos 5 é um número compreendido entre 0 e 20? Não, não é. Então já falhou nessa condição. Menos 5 é diferente de 1. Então, menos 5 falhou em pelo menos uma das condições de existência impostas, então já será descartado. Então, olha, a gente pode comprovar aqui, olha, o menos 5 na hora de localizar aqui nessa reta, ficará um pouco à esquerda do zero. E repara que menos 5 não pertence a essa região da condição de existência final. Então, não satisfez, né, as condições de existência, ou seja, falhou em pelo menos uma delas, então já será descartada. Então, conjunto solução será apenas o número real 4 entre chaves, ou conjunto verdade, o número real 4 entre chaves. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Fui!